Para entender plenamente os ensinos de Jesus, nós precisamos compreender o que rodeava a Palestina naqueles dias e que ensinamentos eram dados e quem dava esses ensinamentos acerca da vida religiosa. Eu sou a professora Lise e te convido a viajar comigo pela invicta história do cristianismo. Então, Ciro permite aos judeus voltarem para Jerusalém e reconstruírem o seu templo. Porém, não lhes foi dada autonomia política. Assim, Judá não poderia reconstruir a sua monarquia. Nós temos agora um novo desenho da nação de Judá. Nós temos ali os sacerdotes, que de certa forma ficaram sendo a única autoridade, tanto para questões religiosas, como de certa forma políticas também. E agora, como não existia monarquia para limitar o seu poder, eles tinham quase um poder ilimitado. A reconstrução do templo terminou no ano 515 a.C. Porém, alguns judeus questionavam mesmo a autoridade do templo, que foi construído sob ordem estrangeira. E diferentes setores começam a aparecer ali no meio da nação de Judá, cada um clamando a si mesmo como os verdadeiros representantes da fé judaica. É nesse tempo que aparece aí o Sinédrio, que o Sinédrio é construído ou desenhado. E também nesse tempo, muito provavelmente, que o Antigo Testamento foi fechado como o livro sagrado, foi canonizado. E agora, além do templo, que continuava de certa forma sendo o local central da adoração, haviam as sinagogas. E apesar de muitos judeus não poderem ir continuamente ao templo, eles podiam se reunir nas sinagogas todos os dias para orações pela manhã e pela tarde. E também nas segundas, quintas e sábados era feita a leitura pública da Torá. Então você vê que a sinagoga vai tendo um ponto mais e mais importante na vida religiosa e na vida social do judeu. Então, enquanto os sacerdotes eram os únicos responsáveis por controlar todo o ritual do templo, todo o ritual dos sacrifícios, os sábios eram responsáveis por controlar o ensino das escrituras nas sinagogas. Mas começa a aparecer aí um outro problema. Começa a aparecer a tradição oral. E eles começam a ensinar também que essa tradição oral teria sido dada também a Moisés lá no Monte Sinai e tinha o mesmo peso da lei mosaica. Então você já começa a ver aí um pontinho que depois Jesus vai discordar lá no Novo Testamento, dizendo: vocês dão para a tradição de vocês o mesmo peso da lei de Deus. E Jesus diz: isto está errado. E se você não viu esse vídeo, volta lá e vê que é muito importante. Então, o general Antíoco Epifânio vai decidir que ele precisa banir o judaísmo, ele precisa helenizar, ou seja, levar a cultura grega para o povo judeu. E o povo judeu, obviamente, era totalmente resistente a isso, aos deuses gregos, à forma grega de viver, à forma grega da adoração. E o general Antíoco Epifânio ele diz: já chega, eu vou ser radical. E ele põe uma estátua de Zeus no templo e manda sacrificar um porco no altar em homenagem a Zeus. E claro, os judeus ficam muito revoltados e se levanta aí a revolução dos Macabeus, que você também já viu. Mas aí, nesse ponto, é que os fariseus vão começar a aparecer com força. Então, os macabeus vencem ali de forma até milagrosa, eles vencem o Império Grego e eles têm aí um tempo que eles vão começar a governar sobre a Palestina. Isso na dinastia Hasmoniana, que era a dinastia dos macabeus. Porém, essa dinastia Hasmoniana não era descendente de Davi e faltava aí esse link para que eles fossem de fato considerados herdeiros da dinastia ou detentores do poder da nação de Israel. Nesse tempo, levanta-se aí, entre os escribas e sábios, um grupo que se chama a si mesmo aqueles que são separados, ou seja, você já viu que grupo é esse. E esse grupo vai estar ensinando as escrituras, vai estar levando o povo, de certa forma, a aceitar o domínio dos macabeus. E esse grupo começa a ter uma função mais e mais importante politicamente.
Depois eles vão ter algum problema ali no reinado dos Macabeus, vão reassumir o poder, mas é nesse tempo que eles vão formando a sua doutrina e formando o seu prestígio no meio da nação de Israel. Então os fariseus eles vão estar ativos aí de meados do segundo século antes de Cristo até depois da destruição do Templo de Jerusalém. Segundo Flávio Josefo, os fariseus eles vão ter aí uma importante ação. Eles também vão a Pompeu pedir que Pompeu restaure o sacerdócio e também deponha a dinastia Hasmoneana, e eles são, segundo Josefo, os responsáveis por abrir os portões de Jerusalém para que as forças de Pompeu e, portanto, o Império Romano entrassem. Agora, nos dias de Jesus, os fariseus e os saduceus, já como grupos consolidados, exerciam seu domínio aí na nação de Israel. Para clarificar a diferença entre os fariseus e os saduceus, é preciso voltar lá atrás, na época do Império Grego, quando houve uma tentativa de helenização do povo judeu. O grupo que daria origem aos saduceus aceitou essa helenização, então eles eram um grupo, digamos assim, mais light na fé judaica. Já os fariseus, que eram os separados, eles rejeitaram totalmente. Então ambos os grupos eles criam na lei de Moisés na existência de um único Deus. Até aí tudo bem. Mas além disso, havia muitas diferenças, porque os saduceus não acreditavam nem em anjos, nem em demônios, nem em vida após a morte, ou seja, nem em recompensa, nem em punição após a morte. Já os fariseus acreditavam nisso tudo. Por isso, doutrinariamente, os ensinos de Jesus se aproximam muito mais dos fariseus do que dos saduceus. Porém, os fariseus davam à tradição oral o mesmo peso da lei de Moisés e das Escrituras, e nisso Jesus discordava frontalmente deles. Os saduceus eram um grupo mais aristocráticos. O sumo sacerdote era de entre os saduceus. Os fariseus eram um grupo mais comum, era uma classe média. Por isso também eles eram mais estimados pelo povo. E eles eram também, de certa forma, estimados porque eles eram os professores da lei. Então o povo ouvia-os e tentava aí aplicar os seus ensinamentos. Os fariseus, que começaram sendo um grupo bom, um grupo zeloso pela lei de Deus, que tinham aí um esforço missionário, que tinham o objetivo de ensinar o povo no caminho de Deus, foi se denegrindo através dos anos e ficando um grupo vazio, um grupo cheio de ordenanças e de rituais, porém sem vida. Vejam que os fariseus, como professores da lei, eram os primeiros que teriam que reconhecer o Messias e mostrar ao povo. Eles estudavam para isso. Porém, no momento que eles precisavam agora mostrar a sua fé e mostrar para que tanto estudo, eles tropeçam na pedra de esquina e são esmagados por ela. Os saduceus são completamente destruídos e deixam de aparecer na história por ocasião da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Os fariseus ainda continuam depois disso e vão dar origem ao judaísmo rabínico que nós temos hoje. No próximo vídeo nós vamos continuar estudando as diferenças partidárias aí da época de Jesus e nós vamos estudar os zelotes e os essênios. Mas antes de terminar, eu quero lembrar você a deixar o seu like, a se inscrever no canal se você não é inscrito e também a nos ajudar a construir essa história, deixando aí os seus comentários. Diga o que você aprendeu, se houve alguma coisa nova que você não sabia, se você tem alguma dúvida sobre essa questão, deixe aí nos comentários e nos ajude a divulgar essa história maravilhosa, a invicta história do cristianismo.